todo mundo deve estar com o horário bem apertado. Sejam todos muito bem-vindos. Aos que não são meus empresários aqui, eu sou o Francisco, eu sou agente local de inovação aqui no Sebrae. Hoje eu estou aqui junto com a Ana Carolina, nossa colega, também agente, e a gente vai estar aqui para poder apresentar para vocês o nosso segundo encontro aqui do programa Brasil Mais, que é o encontro coletivo, né? O primeiro encontro coletivo e o nosso segundo encontro da jornada. Vou deixar a Ana se apresentar para vocês também, para a gente poder começar. Ei, pessoal, boa tarde. Boa tarde a todos que são meus empresários, aos que não são também. Muito prazer, meu nome é Ana Carolina Bastos e eu sou colega do Francisco aqui no Sebrae. Vou compartilhar agora a tela com vocês para a gente poder começar o nosso encontro. Todos vocês estão conseguindo enxergar a tela certinho? Sim. 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 Beleza. Então vamos lá, Francisco, pode começar. Pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho para vocês sobre o processo de inovação, o seu impacto na produtividade e a importância da gente ter indicadores na empresa de vocês. Lá no primeiro encontro, todo mundo aqui já fez, a gente já falou um pouquinho disso. Hoje a gente vai começar a entender um pouco melhor sobre como exatamente aplicar isso na baseada em indicadores, utilizando sempre da inovação para poder produzir mais, para poder aumentar nosso faturamento, reduzir nossos custos, no melhor dos mundos, as duas coisas juntas, né? Então esse é o intuito do nosso encontro de hoje. Beleza. E Pode antes da passar aí gente... pra gente, Ana. Sim. E antes da gente começar, eu vou pedir para que cada um Show. de vocês se apresente. Pode falar. Vocês estão me ouvindo direitinho? Oi? Oi, tô Oi? sim. Tá sim? Eu acho que eu dei uma travadinha aqui. Não, ok. Então, olha, antes da gente começar, eu vou pedir para que cada um de vocês se apresente, fala seu nome, fala sua empresa, faz uma propaganda da sua empresa, aproveita, e fala a cidade também de onde você está falando. Então, quem quer começar? Um de cada vez, pessoal. Quem vai? Quem dá na vez? Pode ser você, Érico. Pode ser você, Érico. Certo. Oi, boa tarde, tudo bom, companheiros? Boa. Boa tarde. Então, eu sou o Érico Lima, né? Sou proprietário da empresa Flash Metalúrgica, que fica localizada aqui no Espírito Santo, Vila Velha, né? Município, bairro Cobilândia. A gente somos um segmento da área de metalúrgica. Temos com carro-chefe estrutura metálica, né? E área de serralheria, portões e grades. Certo? Bacana. Bacana, Érica. Show de bola. Ótimo, obrigado. Mais alguma coisa? Não, tá ótimo. Tá ótimo, a gente tá esperando. O pessoal tem iniciativa aqui, senão a gente vai chamar pelo nome, pessoal. Posso falar? Pode. Claro. Meu nome é Kátia, eu sou Kátia Manente, aqui do estúdio KMB Estúdio, né, na verdade. É um estúdio de beleza, que trabalha com micropigmentação, com iniciação de cílios, manicure, pedicure, futuramente com cabeleireiro, né. Nossa empresa é nova, mas eu já venho trabalhando já há mais de 4 anos, né, com isso. Sou contadora de formação, trabalhei 13 anos em contabilidade, mas migrei para a área da beleza e hoje estamos aqui, né, com essa iniciativa, empreendendo aqui em Cariacica, Espírito Santo. Bacana, Kátia, show de bola. Ó, tem uma amiga aqui do estado, hein? É todo mundo aqui do Espírito Santo? Isso. Todo mundo é do Espírito Santo. Sim. Certo. Bom, só coisa diferente, né? Tem algum... pode falar. Não, Érico, pode completar. Perguntar se tem mais algum amigo no ramo, né, de metalúrgico. Olha, que eu estou atendendo, não sei se o Francisco está atendendo mais alguém. Hoje aqui com a gente
nessa reunião aqui não tem, não. Eu tenho mais uma ou duas empresas, Érico, mas elas não estão aqui com a gente hoje, não. Elas devem participar na reunião de amanhã, provavelmente. Certo, correto. Meu nome é Leonardo, minha empresa é R-Like, brindes corporativos. Nós então trabalhamos com esse, né, no ramo de brindes corporativos, trabalhamos com a maioria de empresas menores, né? Mas já conseguimos atender algumas empresas grandes, né, no norte do estado, até para fora do estado. Sou de Cachoeira Mirim, né? E nós buscamos dar uma visão para o cliente, que às vezes ele também quer fazer um brinde e não vai dar aquele retorno para ele, né? Às vezes a pessoa só vai pelo preço e não vale a pena. Então a gente busca também dar esse feedback. Às vezes quer gastar muito e na realidade não vai ter o retorno, ou às vezes vai querer gastar pouco e também não vai surtir o efeito. Então tem que ter um equilíbrio, né? E a gente procura ajudar o cliente nessa situação também. Ai, que bacana. Show de bola, Leonardo, bacana. Boa tarde. Boa tarde, Wesley. Meu nome é Wesley Barbosa, eu trabalho na empresa Ponto Mix. A gente trabalha com decoração e utilidades do lar aqui na Praia do Canto, né? E decoração de Natal. Eu faço parte da equipe de marketing aqui. Então a gente trabalha com Google, Facebook, Instagram, né, para estar divulgando e atraindo mais clientes. Seja muito bem-vindo, Wesley. Depois você manda um abraço para a Patrícia. Tá bom? Ah, ok. Obrigado, hein? Acho que agora só falta o Reinaldo. Só. Falta eu? Ih, rapaz. É você Bom, meu mesmo. nome é Reinaldo, né? Trabalho no ramo de roupas, né? Confecções, cama, mesa e banho também. A gente tem 3 lojinhas pequenas. Eu já trabalho aí um bom tempo no mercado. E a gente estava até conversando com o Francisco, que a gente precisa aprender muita coisa ainda, né? Precisa inovar muita coisa e esse é o fato de eu me interessar pelo curso, né? Bacana, show de bola, Reinaldo. Francisco, eu ainda tenho mais um empresário que é o Geraldo, ele está com dificuldade de conexão, então eu vou apresentar ele e ele daqui a pouquinho vai voltar aqui para a palestra, né? Ainda tem o Geraldo, que ele tem uma engenharia, né? É uma empresa que faz instalações elétricas e também mexe com painel solar. Se eu não me engano, ele está em Vila Velha. Bacana, assim que ele solicitar aqui, eu já autorizo para ele entrar. Ok. Então podemos começar, né, Francisco? Vamos lá. Então, Pessoal, manda ver, eu não vou deixar. Hoje eu não vou pular a sua vez, não. Ontem, tá bom. ó, a Geisa tá entrando também. Só um minutinho. Tem mais uma minha que tá entrando agora, a Geisa. Chegou na Boa hora. tarde, Geisa. Seu microfone tá mutado. Ela já chega se apresentando. Ixi, acho que travou a internet dela, hein? Tenta ligar o microfone que tá aqui nesses botões aqui embaixo, Geisa. Isso, na parte de baixo aqui da tela tem um íconezinho de microfone. Acho que agora foi. Agora abriu. Está te ouvindo. Já tá ligado. Isso, agora Tudo tá. bom, Geisa? Boa tarde, galera. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Já pode chegar se apresentando, falando o seu nome, qual que é a sua empresa, onde que você está localizada. Meu nome é Geisa, né? Eu sou da Schmidt Material de Construção, localizado aqui em Cobilândia. Ó, temos uma vizinha aí. Tem um vizinho seu aí, o Érico, tá aqui com a gente hoje também. Tudo bom, gente? Eu sou de Cobilândia Que também, bom. Reinaldo. O Reinaldo também é de Cobilândia. Verdade, rapaz. De Cobilândia. A gente pode marcar uma presencial na próxima aí. Bacana, gente. Show de bola. Verdade. Sejam todos muito bem-vindos. A gente está iniciando aqui no nosso Encontro Coletivo 2
E eu estou pulando a vez da Ana de falar, mas a gente vai se complementando, a gente vai apresentar um pouquinho para vocês hoje. Para a gente começar, a gente queria saber a visão de vocês. Para vocês, o que é inovação? A gente queria que vocês ou escrevessem no chat, ou podem abrir o microfone também e falar. O que vocês pensam sobre inovação? Francisco, eu acredito que inovação é sempre buscando algo diferente, né? Então, eu acredito que para a gente conquistar, a gente tem que ir em busca de novas, né? Novas coisas. É travada. Ela A deu uma Geisa travada. travou, foi só para mim? Não. Por exemplo, eu gosto muito É a conexão dela. Ixi, Geisa, acho que é a sua conexão. A gente não está conseguindo te ouvir. Se você puder escrever aqui no chat, a gente consegue ler para você. buscar o que tem de melhor no mercado, entendeu? Eu acho que inovação, você tem que estar mudando. Pronto. Oi. Acho que deu para pegar um pouquinho do que Foi, ela mas a gente disse. tá te ouvindo. Deu para Deu para pegar um pouquinho. pouco. Olha, mas a Kátia aqui também está falando que é melhorar no processo existente ou criar algo novo. E é exatamente isso, gente, que inovação significa, principalmente aqui para o Sebrae. Né? Tem muito desse tabu que a inovação a gente é só na parte tecnológica, é fazer um aplicativo, são esses novos robôs que estão chegando, né? É o tal do metaverso, né, que está vindo aí, está com a promessa de revolucionar a internet. É isso também. Só que para a gente aqui que somos micro e pequenas empresas, inovação para a gente é justamente fazer algo diferente. É olhar o que o mercado não está fazendo, o que seus concorrentes não fazem, ir lá e fazer realmente algo que é fora da caixinha, né? Tem outra mensagem no chat aqui, olha, sair do mesmismo, tanto no produto, no serviço e até mesmo no tratado do cliente. É exatamente isso. E não só pensando no cliente, em novos produtos e novos serviços, não. Muitas vezes a inovação ela pode ser interna. Ou seja, a gente pode melhorar um processo interno, melhorar o nosso financeiro, melhorar a nossa logística interna, a forma de repente, do nosso RH. RH é um gargalo muito grande hoje para qualquer empresa. É difícil fazer o funcionário vestir a camisa. E como é que a gente faz isso? O que é certo se a gente continua fazendo do mesmo jeito e não está dando resultado, é um grande sinal que a gente precisa de fato fazer diferente. E inovação é justamente isso. E a inovação, por que a gente precisa e por que a gente bate tanto na tecla disso? Gente, o mercado não é mais o mesmo, principalmente agora após a pandemia. A sociedade tem mudado muito, né? A pandemia ela acelerou muito o jeito que as pessoas compram. Não é igual antigamente. Antigamente, se vocês pegarem aí, sei lá, uns 30 anos atrás, se vocês virem uma propaganda, eles vão bater muito na tecla da qualidade. Nossa, minha geladeira aqui, compra a geladeira Brastemp porque ela é melhor. O sabão XYZ ele é melhor, ele lava melhor. Mas hoje as pessoas não querem saber só de qualidade. Só falar que seu produto é melhor, isso já é um pré-requisito básico, sabe? Hoje as pessoas elas querem se conectar com uma marca, elas querem ter contato com a sua empresa de algum jeito, elas querem sentir algo diferente, ter uma experiência diferente ao te contratar. Né? Muitas vezes não é só a necessidade que fala mais alto, e sim uma credibilidade que você passa, um valor, né, que não é um valor em dinheiro, é um valor estimado pela sua marca mesmo. Então, e a internet fez toda essa mudança assim, muito rápido, né, de 2020 para cá. Então, essas mudanças, né, que veio com a pandemia, novas tecnologias, né, sempre tá aparecendo uma rede social nova. Uma hora o Instagram prioriza vídeo, outra hora prioriza outra coisa. É muita informação que se tem sobre tudo, sobre novos produtos, novos serviços, novas formas de relacionamento de empresa com cliente.
E isso tudo faz com que o consumidor ele se empodere. Antes dele comprar de você, ele vai pesquisar a sua vida, sabe? Da sua empresa, assim, digamos. Ele vai querer saber o que você faz, se realmente você cumpre aquilo que está fazendo, né? Então, e se ele ficar insatisfeito, ele vai na internet reclamar. O consumidor anda muito mais exigente, né? E aí, com isso, a gente precisa, né? Com todo esse cenário que está aí fora, a gente precisa realmente inovar para a gente sair na frente. Será que seus concorrentes estão pensando nisso? Eles não estão aqui no programa, então eu duvido um pouco, né? De que eles estão pensando com essa cabeça mais à frente. Então, se a gente tenta inovar, olhando para o mercado, e também ajeitando os gargalos que a gente tem internamente, a chance da gente aumentar a produtividade, né? Ou seja, ganhar mais dinheiro, no fim das contas, ela aumenta, né? Porque a gente está justamente pensando fora da caixa, né? Nesse sentido. Ok? Isso. Agora, quando a gente pensa em inovação e produtividade, a gente tem esse mito, né, que a Ana está trazendo para a gente. Inovação como algo necessariamente grandioso, tecnológico ou caro. Mas a gente tem que adaptar isso para a nossa realidade. Exato. Aqui a gente está tratando de micro e pequenas empresas. Não tem como eu virar para o Reinaldo, para a Geisa, para o Geraldo e falar, gente, a gente tem que investir pesado aqui em tecnologia na loja, fazer coisas mirabolantes para poder investir em recursos novos para trazer mais clientes. A gente sabe que isso, na realidade que a gente vive hoje, do micro e pequeno empreendedor brasileiro, está fora de cogitação. Mas a boa notícia é, tem um caminho. Quando a gente está tratando de inovação, a gente tem basicamente 3 formas de inovar. A gente pode inovar em termos de processos, quando a gente desenvolve um processo novo, um jeito de fazer novo na empresa, algo que melhore a nossa eficiência e a nossa produtividade. A gente também pode inovar em produtos e em serviços, que é quando a gente apresenta um produto novo para o nosso cliente, ou um tipo de serviço novo para esse cliente, algo que a gente não oferecia antes, mas tem um pequeno detalhe aí que faz toda a diferença. Para a gente estar inovando, a gente não pode simplesmente ter uma boa ideia, ter uma invenção. Para que seja caracterizado como uma inovação, essa nossa invenção, ela precisa ter a aprovação do nosso cliente e do mercado como um todo. Ela precisa passar ali pelo filtro do mercado, para que isso consiga se converter para a gente em termos de faturamento, em termos financeiros. Não adianta nada o Francisco ter uma ideia mirabolante, super bacana, se isso não vai me trazer nenhum dinheiro, né, em contrapartida. A gente sabe que, no final das contas, todo mês a gente tem que pagar muito boleto na empresa, né? Então, para que a gente esteja, de fato, inovando, essas ideias novas, isso de novo que a gente traz, tem que trazer esse retorno para a gente. Agora, Francisco, por que inovar, afinal de contas? A gente trabalha aqui com as 2 ideias principais, que são inovação e produtividade. Para que a gente consiga aumentar a produtividade, um dos caminhos, talvez aquele mais simples da gente chegar lá, é através da inovação. Agora, como assim, produtividade? Esse senhor de aparência simpática, que se chama Paul Krugman, e ele foi Prêmio Nobel de Economia em 2008, ele fala assim para a gente, que produtividade não é tudo, mas no longo prazo é quase tudo. A capacidade de um país elevar o padrão de vida da sua população depende quase que exclusivamente da sua capacidade de elevar o nível de produção por trabalhador. O que ele quer dizer com isso, Francisco? Ele quer dizer que para a gente ter um crescimento econômico sustentado a longo prazo no país, a gente precisa melhorar o nível de produtividade do nosso trabalho. Tem algumas formas da gente medir produtividade. A mais comum que a gente utiliza é a produtividade do trabalho. Agora, como assim? O que é isso? Produtividade do trabalho é o quanto que cada pessoa ocupada efetivamente na sua empresa agrega para você ali em termos financeiros no final do mês. Se você tem 10 funcionários, né, vamos colocar 8 funcionários, trabalham mais você e o seu sócio na empresa, são 10 pessoas ocupadas. E cada um de vocês, na média, consegue agregar ali para a empresa R$5.000 em termos líquidos de faturamento, vocês vão ter um faturamento total de 50 mil, correto? Quando a gente divide esse faturamento, a gente subtrai dele os seus custos variáveis e divide pelo número de pessoas ocupadas, a gente vai chegar nesse indicador de produtividade que a gente vai explicar um pouquinho melhor
daqui a pouco. Mas essa é a ideia, é o quanto que cada pessoa trabalhando efetivamente na empresa consegue trazer para você de dinheiro no bolso no final do mês. Isso aí. E, gente, produtividade, né, assim como o Francisco falou, ela é um indicador. Ela nos indica o tanto de riqueza que cada pessoa traz para dentro da nossa empresa. E esse fato de medir as coisas, né, seja o que for na sua empresa, a gente falou um pouquinho de indicadores no Radar da Inovação, né, inclusive essa é a primeira pergunta. E pode parecer assim, que pedir para vocês medirem as coisas dentro da empresa, pode parecer que a gente está jogando mais trabalho no colo de vocês. Só que eu gosto de fazer um comparativo bem bacana assim para ficar fácil de entender. Imagina que vocês vão no médico, se vocês estão cheios de sintomas que vocês não têm ideia do que está acontecendo. Estou sentindo alguma coisa, estou passando mal, vou no médico ver. O médico não vai conseguir, só olhando para vocês, dizer o que vocês têm. Assim, sabe? Pode ser milhares de coisas, ainda mais nessa época que, por exemplo, você tá com Covid, aí o sintoma do Covid é o mesmo da gripe, que é o mesmo de outra doença. Como é que a gente vai saber? Só fazendo um exame. E quando você faz, por exemplo, um exame de sangue, vai estar escrito lá suas plaquetas, né, seu colesterol, vai estar descrito vários dados que vão permitir o médico analisar e ter uma ideia do que pode estar acontecendo. A mesma coisa na empresa de vocês. Como é que a gente vai saber se a empresa está indo bem, se não está indo bem, se ela dá lucro, se ela não dá, se a qualidade do serviço ou produto ofertado ela está bacana ou não? A gente só vai saber se a gente medir. E se a gente for comparando esses dados de tempos em tempos. Então, como é que eu vou saber, por exemplo, se o janeiro para mim é uma boa época de vendas, seja de produtos ou serviços? Normalmente não é. Às vezes a gente tem com base nisso na nossa experiência. Mas será que o janeiro desse ano foi melhor do que o ano passado? Se ele não está sendo, se não é um mês bom, será que eu não posso dar férias coletivas? Né? Então esses dados permitem a gente tomar decisões. E é isso que a gente incentiva quando a gente fala que vai calcular o dado da produtividade junto com vocês. Porque é um jeito de começar a medir pelo menos o faturamento, né, os custos, e ter aí uma ideia se cada pessoa que trabalha com vocês realmente está sendo produtiva, tá? Então esses dados, eles são muito importantes justamente para isso. Pode parecer mais trabalho, mas daqui a um tempo, vamos supor, vocês há 3 anos já medindo aí um dado de qualidade, que seja satisfação do cliente, por exemplo, vocês já vão ter uma base se está evoluindo, se não está, se existe uma sazonalidade no serviço, se não existe. Então, esses dados são muito legais para isso. E quais indicadores normalmente são legais de se acompanhar? Aí aqui eu trouxe alguns, né? O faturamento e o custo são os mais comuns. Geraldo, você quer falar alguma coisa? Você pode perguntar, pode... Na verdade, assim, é igual quando a gente conversou no primeiro encontro, né, que eu fiz com você. Às vezes a gente até faz essa avaliação, mas não formaliza. Né? Às vezes não é nem que é mais trabalho, às vezes é a forma de estar fazendo do jeito certo, formalizando isso, registrando. A gente acaba vendo depois que a gente até faz muitas coisas, mas não formaliza aquilo e depois você não consegue nem avaliar o que foi feito. É verdade, isso é verdade. Às vezes você até sabe, né? Mas se não está por escrito, fica complicado saber. Por exemplo, se há 5 anos atrás era aquele dado, aquele indicador, ele era melhor, se ele era pior, né? E isso. Aí, tem uma coisa muito interessante nessa sua fala, Geraldo, que eu digo o seguinte, que é melhor ter um caderninho muito bem feito, com tudo muito bem anotado, do que não ter nada. Então, às vezes, alguns de vocês podem não ter um super sistema, e não tem problema, gente. Se for feita à mão, tá ótimo. A gente vai melhorando aos poucos. Eu sei que a mão dá muito trabalho, principalmente quando a empresa é um pouco maior, tem mais funcionários. Mas é melhor ser feito assim do que não ser feito, tá? Então é bem, bem colocado isso que você trouxe, Geraldo. E aí, alguns indicadores que a gente normalmente acompanha, né? O faturamento e o custo, que são os mais
tradicionais, o de vendas também, saber quantas vendas fechou, quantos orçamentos se fecham. Indicadores de qualidade, eles são muito importantes para a gente saber se o nosso serviço ou o nosso produto está sendo bem feito, né? Ou se o atendimento ao cliente também está dando certo, por exemplo, né? No caso do Geraldo, por exemplo, que faz instalação elétrica. Eu te apresentei no começo, tá, Geraldo? Eu apresentei a sua empresa. Ele faz instalações elétricas, oferece painel solar. Será que está tudo saindo nos conformes? Quantas placas solares, por exemplo, ele está instalando que ficaram bambas ou que não funcionaram corretamente após a instalação? Quantas caixinhas lá, quando ele vai chumbar a caixinha na parede de tomada, por exemplo, quais delas ficaram bem posicionadas ou quais não ficaram? Se a gente começa a medir isso, sabe? Quantos por cento da obra andada ou quantos produtos foram, né, entregues no conforme, isso tudo nos ajuda a melhorar com o tempo, sabe? A reduzir desperdício, por exemplo. Ou então medindo a satisfação do cliente. Às vezes dói, né? A gente tem que ouvir que o cliente não está satisfeito, né? Fazer uma pergunta ao cliente: você ficou feliz com o meu serviço, com o meu produto? E ele falar que não ficou. Às vezes dá um medo disso. Só que se a gente mede, é a chance que a gente tem de melhorar, porque às vezes o cliente não vai falar nada. Ele pode até reclamar uma hora, mas ele normalmente não fala nada. E a gente deixa isso passar e não melhora, porque nem fica sabendo de algum problema que às vezes está acontecendo. Né? E aí que chega o nosso cliente, o nosso concorrente abocanha esse cliente, ele simplesmente vai procurar outro e a gente nem sabe por que aconteceu, né? E temos aí nossos indicadores de desperdício, que são esses que que mede justamente o desperdício de matéria-prima ou até mesmo o desperdício de tempo, né? Tempo, para quem faz serviço, é um insumo muito caro, então medir isso também é uma coisa bacana. E vamos falar agora um pouco mais sobre o indicador de produtividade, que ele é o foco do projeto. Isso, pessoal. Pegando o gancho ainda nisso que a gente está falando, nisso que a Ana está trazendo para a gente, da importância da gente medir, eu queria muito que vocês gravassem uma frase. A gente só pode melhorar aquilo que a gente pode medir. Então, para que a gente consiga fazer a empresa crescer, para que a gente consiga melhorar nos diversos aspectos, em todos esses indicadores que a gente precisa ter, seja ali em termos de faturamento, de custos, de redução de desperdício, ou mesmo um indicador de produtividade, para que a gente consiga ter um controle sobre isso, a gente precisa medir, a gente precisa registrar. A Ana falou da questão do caderninho, e é uma coisa bacana que eu sempre falo também para todas as minhas empresas. Olha, você não precisa ter uma planilha necessariamente, claro que ajuda, mas se você tem um caderninho e você consegue ver a evolução do seu negócio, você já você já tomou a primeira atitude, você já deu o primeiro passo, você já não está ali à deriva no seu negócio. Hoje mesmo eu estava analisando o faturamento de uma empresa porque ela estava reclamando comigo: Francisco, a gente está oscilando muito em termos de faturamento. Então eu peguei um período considerável, assim, maior do faturamento dela, e a gente pode ver que, apesar de algumas oscilações, de alguns períodos de sazonalidade que a gente chama, como por exemplo mês de férias, mês que tem muita criança em casa, né? Ou então pais viajando com crianças, e aí o comércio acaba sendo um pouco prejudicado porque ela está do lado de muitas escolas, mas apesar dessas oscilações, ela tem uma tendência de crescimento muito bem estabelecida. Então, como que a gente sabe isso? A gente sabe isso medindo. Ela acompanha ali de perto todos os indicadores de faturamento, de custos, também consegue mensurar questão de desperdício. Então, isso é muito importante. Às vezes a gente acaba deixando isso passar um pouco, mas a gente não pode. Mesmo que seja no caderninho, que seja na pedra, gente, mas a gente precisa ter uma forma de mensurar isso, a gente precisa ter uma forma de acompanhar os indicadores do nosso negócio. E aqui, agora falando um pouquinho mais especificamente do indicador de produtividade, que é o principal indicador que a gente mede aqui no programa Brasil Mais, Francisco, afinal de contas, o que é produtividade? O que é produtividade do trabalho? Como eu falei, é o quanto que cada pessoa consegue te agregar. Mas, em cada tipo de negócio, a gente pode medir de uma forma. Basicamente, produtividade é a produção dividida pelos insumos que você utiliza nessa produção. Por exemplo, a gente tem aqui carros por trabalhador. Vamos dar exemplo do pessoal que está aqui com a gente. Olha, vamos pensar aqui
no caso do Érico, ele trabalha com metalurgia. Quantas chapas de metal que ele conseguiu produzir e vender no período de um mês? Estou dando só um exemplo grotesco. Quanto que cada trabalhador conseguiu produzir e manufaturar ali aquela chapa no mês? Isso é um exemplo. No caso do Leonardo lá de Cachoeiro também, ele trabalha comercializando brindes corporativos. O quanto de cada tipo de brinde, de bonés, por exemplo, que cada trabalhador conseguiu vender nesse período. Mas, para a gente ter uma unidade de medida compatível com todo mundo, a gente utiliza a unidade de medida mais comum entre nós, que é o dinheiro, né? Então, por isso que para a gente calcular a produtividade do trabalho, a gente busca trazer como? A partir do faturamento bruto de vocês. Independente do que você vendeu, do que você prestou de serviço, você vai ter um faturamento, em termos monetários, em termos de dinheiro. Então, a gente vai, para poder calcular a produtividade do trabalho na sua empresa, num determinado período, a gente vai pegar esse faturamento bruto que você teve, a gente vai reduzir dele os custos variáveis. Francisco, por que custo variável? Porque os custos variáveis são aqueles custos que variam de acordo com o seu nível de produção. Então, se você produz mais, você vai ter mais custo. Se você produz menos, vai ter menos. Então, como a gente está falando de produtividade, a gente vai calcular os custos variáveis. A gente vai pegar esses dois dados, faturamento menos custos variáveis, e vai dividir eles pelo número de pessoas ocupadas na empresa. Assim, a gente vai saber o quanto que cada pessoa trabalhando conseguiu agregar para você ali em termos financeiros, né, em termos de din-din no bolso. Mas vale a gente ressaltar que esse valor é um valor de média, né? Claro, um trabalhador pode ter produzido mais que o outro. Você, enquanto empresário, pode ter vendido muito mais que o seu funcionário, né? Você já tem aquela manha ali do negócio que, às vezes, o funcionário que está entrando na empresa ainda não tem. Então, a gente calcula aqui uma média desse valor para a gente já ter um indicador bem aproximado daquilo que está acontecendo no nosso negócio. Tranquilo, pessoal? Até aí? Alguém está com alguma dúvida? O Francisco fala meio rápido de vez em quando, mas vocês podem falar e podem interromper a gente. Fica à vontade. Para mim está tranquilo. Ai, que bom. Show de bola. E aí vocês vão perceber... Ai, que bom. Ai, que ótimo, gente. Então, vocês vão perceber que todos esses indicadores, eles estão diretamente ligados à venda, à produção, entendeu? Não vão entrar os custos fixos, por exemplo, né? Aluguel, muitas vezes energia. A gente vai explicar cada um deles agora, né? O que entra e o que não entra em cada um desses índices, né? Do faturamento, do custo, das pessoas ocupadas, né? Mas vocês vão perceber que tudo está ligado diretamente à produção, seja indústria, comércio ou serviço, tudo está ligado a isso, para a gente realmente conseguir medir essa eficiência que a empresa de vocês estão tendo agora, né? Então vamos lá, faturamento bruto. Esse é um dos mais fáceis, né? Porque o faturamento bruto é tudo aquilo que entra na nossa empresa, que está diretamente ligado à venda. Eu vendi, seja o serviço, comércio ou eu produzi algo, né? Entrou o dinheiro, excelente, esse é o faturamento bruto. Porém, não entra no cálculo se você vendeu algum ativo. Por exemplo, eu tinha uma máquina que estava parada e eu vendi, eu tinha um carro e eu precisei vender, né? Ou eu tinha algum móvel ou imóvel em nome da empresa, eu vendi, ganhei um dinheiro, entrou uma receita. Isso não é faturamento bruto, porque ele não está ligado diretamente à produção. Ele só vai entrar em faturamento bruto aquilo que está ligado, né, ao serviço, aquele dinheiro que o serviço ou a venda do produto gerou, né? Aplicações financeiras também não entra. Se vocês investem em ações ou tem dinheiro da empresa parado numa poupança que seja, esse dinheiro também não é faturamento bruto, tá? É só o faturamento em cima da venda ou prestação de serviço, ok? Isso. Certo. Quando a gente fala agora de custos variáveis, né, a gente está falando daquelas despesas, como eu falei, que elas vão variar de acordo com o nível de atividade da sua empresa. Eles vão depender diretamente do volume de vendas, né, ou do serviço que vocês prestaram ali naquele determinado período. A gente vai levar em consideração, por exemplo, os gastos com matérias-primas que vocês utilizaram, com as comissões sobre vendas. Aqui é importante a gente ressaltar
que a gente não vai incluir os custos fixos, né, como salários, aluguéis, mas o que é muito importante também? A gente diferenciar para cada tipo de negócio o que é custo fixo e o que é custo variável. Vou dar um exemplo aqui. Aqui mesmo, na nossa reunião, a gente tem a Kátia, que tem um estúdio de beleza. Água e luz para a Kátia vão ser custos variáveis, né? Por quê? Porque dependendo de quantas pessoas que ela atendeu ali no estúdio dela, ela pode ter utilizado mais água, por exemplo, para lavar cabelo, mais luz, por exemplo, para utilizar o secador, todos os aparelhos eletrônicos. Então, água e luz para ela vão ser custos variáveis. Agora, se a gente pegar o caso, por exemplo, da Geisa, que tem um material de construção, ou da Larissa, que tem um pet shop aqui em Vila Velha, água e luz não são custos que vão variar ali de acordo com o seu nível de produção. A atividade que vocês desempenham não vai estar necessariamente relacionada, os custos, perdão, da atividade para você desempenhar ela, com água e luz. Vai ser mais ou menos ali o mesmo valor no mês, independente da quantidade que você produzir, da quantidade que você vender. Então, aí já entraria como custos fixos. Como eu falei, a gente tem que analisar caso a caso. Mas a gente tem essa tabelinha aqui, que já dá para a gente se orientar melhor. Ela já é um bom balizador para a gente entender o que são esses custos variáveis. Como, por exemplo, as comissões sobre as vendas. Se você vendeu mais, automaticamente você vai pagar uma comissão maior para o seu funcionário. Os impostos sobre as vendas. Se você vendeu mais, você vai pagar mais ICMS, mais PIS, COFINS e toda a lista extensa que vocês conhecem. Os custos sobre os produtos ou serviços, né? Que a gente leva em consideração matéria-prima, insumo, aquisição de produtos, mas essa aquisição de produtos é importante a gente levar em conta aquilo que efetivamente foi vendido no período. Aquilo que a gente comprou e se transformou em estoque, que não foi vendido no período que a gente está considerando, não vai entrar para a gente como um custo de produto ou serviço. Só o que efetivamente foi vendido. Embalagens. Francisco, embalagem, se a gente vender mais, a gente vai utilizar mais embalagem para entregar o nosso produto. Taxa de cartão de crédito, mesma coisa. Quanto mais operações, maior a taxa que você vai estar gastando ali por mês. Aí a gente considera também frete, logística de entrega. Se você trabalha, por exemplo, com delivery, se você vendeu mais, você vai gastar mais gasolina para entregar o seu produto. Então, tudo isso entra aqui para a gente em termos de custos variáveis. Já os custos fixos, né, como aluguel, condomínio, IPTU, são fixos, eles não vão ser alterados de acordo com o seu nível de produção. Mas, lembrando mais uma vez, a gente precisa considerar caso a caso. É por isso que a gente faz esse acompanhamento individualizado com cada um de vocês. Cada negócio tem as suas peculiaridades, as suas particularidades, então, na hora da gente fazer esse cálculo, a gente vai fazer, junto com vocês, de acordo com o que é custo variável para cada um. Tranquilo? Exatamente. Tanto é que serviço é bem diferente do que está mostrando nessa tabela, né? Por exemplo, o Geraldo, que trabalha com serviço, para ele não tem embalagem, não tem custo de mercadoria vendida, não tem nada disso, né? Até teria, né? Dependendo do que ele faz, se for a placa solar, até poderia pensar nisso, mas o principal insumo para quem é o custo variável para quem é serviço seria a mão de obra, hora trabalhada, sabe? Então, aí já se leva em consideração outras coisas, tempo, por exemplo, né? Porque quem presta serviço, ele está se dedicando um tempo para resolver um problema diretamente. Então, os custos variáveis vão ser outros. Muitas vezes vai entrar aí uma taxa de gasolina, porque vai ter o deslocamento para ir até o local, no caso do Geraldo, até a obra, né, para verificar o problema ou executar o serviço, o tempo de que cada funcionário vai gastar para fazer determinada parte ali da execução. Então, isso tudo vai ser visto caso a caso com vocês, né, até o encontro 6. A gente vai pedir esses dados para vocês só no 6º encontro, e até lá a gente tem um tempo para poder, caso vocês tenham dúvida, individualmente a gente vai ajudar vocês. E uma outra observação. Quando a gente fala sobre custo com matéria-prima, que é o que está escrito aqui, o que acontece? Algumas vezes, dependendo da época do ano,
quem é comércio, principalmente, vai fazer um estoque. Vamos supor, vou fazer um estoque para o Natal. Eu já tenho empresa Francisco, eu estou atendendo agora, que já está começando a fazer estoque para o Natal. E esse estoque ele não vai entrar no de custo variável. Por quê? Porque o custo variável é sobre a mercadoria vendida. Então, o que eu vendi no mês que a gente vai mensurar é o que conta. Se eu investir em estoque, esse estoque não vai contar, porque ele ainda não foi vendido. Então, isso não entra para a gente ter noção dessa produtividade, porque foi um acúmulo que foi feito para ser gasto no final. Se, por exemplo, a gente está com uma empresa aí que fez estoque para o Natal, quando a gente chegar em dezembro, aí sim a gente entraria com custo, com essa mercadoria na conta. Aí sim que ela ia entrar para o custo variável, porque ela foi vendida, tá bom? Mas aí a gente vai ver caso a caso também. E aqui embaixo tem outras. A gente vai passar esse material para vocês, tá bom, gente? Para vocês terem. Aqui tem outros exemplos de custo fixo. Oi? Não, eu comentei sobre o investimento que essa empresa fez pro Natal, né? Tinha que entrar como estoque, não? Entra como estoque. Isso. Mas Por ele não enquanto vai entra no entrar como cálculo. estoque. O estoque variável. não entra. No variável não. Se ele abastecer o estoque, não vai entrar agora nesse cálculo de custo variável. Ele vai virar variável no futuro. Entendeu? Então, aqui tem outras também que não entram, né? Como, por exemplo, contabilidade, internet, propaganda, manutenções. Galera, só outro ponto também, aproveitar o gancho. Você já vai relação ao carro lá do bruto, né? Você falou, né? Tipo, a pessoa vende um carro, aí não entra como bruto. E não entra. Não entra. Então, Mas o carro particular ou o carro da empresa? por exemplo, tem o carro da empresa. E aí você vendeu, isso não é faturamento bruto. Isso é uma receita, é um ativo, né? É uma receita que você botou para dentro, né? Um dinheiro que entrou, mas ele não entra no cálculo. Declarar, né? Esse valor que entrou, né? Oi? Não, esse Sim. valor entrou na conta da empresa, vai ter que ser declarado, né? Sim, tem que ser declarado. Isso. Só que para o nosso Então, cálculo, só para o nosso cálculo aqui, ó, o cálculo dessa fórmula, né? Não vai entrar. Para essa fórmula aqui não entra, mas você tem que declarar, tá? Porque isso aí então é uma coisa mensal, né? Que você não pega e divide anual, né? Entendeu? É igual meu curso aqui. Meu curso, eu praticamente eu tenho muitos que eu divido ele por 12. Entendeu? Eu não divido ele mensal, não. Entendi. Pra não ficar oscilando. Porque o que acontece? O que a gente vai fazer? A gente vai calcular essa fórmula com cada um de vocês 2 vezes. Uma no encontro 6 e outra no encontro 9 quando o programa acabar. Pra gente saber se aumentou a produtividade. Não quer dizer, gente, que vocês não tenham que continuar com a contabilidade de vocês. Vocês têm, tá? Tem que declarar tudo certinho, fazer tudo certinho como vocês sempre fizeram. Mas a gente vai calcular isso dentro do programa, esse dado, só para a gente ter esse balizador, sabe? Ter essa noção se o que a gente fez no programa ajudou vocês de fato ou se não melhorou a produtividade, tá? Então, o que a gente está ensinando aqui não é a contabilidade que vocês fazem no dia a dia. Porque você tem que calcular seus custos fixos, tem que ter isso aqui por escrito de algum jeito, de preferência com contador, com planilha ou à mão, do jeito que você faz. Tem que contabilizar o aluguel, o condomínio. Só que esses dados aqui a gente não vai pedir para vocês. Pra gente saber a eficiência da empresa de vocês, esse dado aqui não ajuda a gente. De aluguel, de condomínio, isso não entra nessa fórmula. Isso. Ok? Érico, o importante, Érico, é a gente lembrar que todos esses dados eles são importantes para a empresa. São A gente está só delimitando aqui aqueles que são relevantes para a parte de produtividade. Isso. Mas você tem que continuar acompanhando todos eles mensalmente, tá joia? Correto. Tudo bem? Show de bola. Então tá bom. Então, olha, e para fechar, a gente tem aqui as pessoas ocupadas, ó, que é a última parte aqui da nossa fórmula, para a gente saber a produtividade, né? Para saber se a empresa está sendo eficiente ou não. E aí,
quem é pessoa ocupada e quem não é, porque não é todo mundo que entra também nesse cálculo, né? Quem entra? Quem a gente conta? Vocês, né, que são os donos da empresa e seus sócios, se vocês tiverem. Se tiverem algum familiar, né, que esteja trabalhando na empresa, por exemplo, meu pai vem aqui pelo menos uma vez na semana me ajudar, ele vai entrar. Se você tem um sobrinho, um primo, que de vez em quando vem ajudar em alguma coisa, e isso é regular, pelo menos 1 hora por semana, tá? Então esse familiar entra na conta. Se tiver pessoas de férias, né, mesmo que ela esteja ausente ali nesse período, ela vai entrar na conta. Pessoas com licença até 15 dias, licença de INSS, saúde, estiverem afastadas por algum motivo, elas vão entrar. E profissionais da lei de salão parceiro, né? Que a gente tem um salão de beleza, então os cabeleireiros que vão até você para cortar o cabelo, fazer algum tipo de serviço, dentro dessa lei de salão parceiro, eles também contam como pessoas ocupadas. E a gente vai contar na hora de jogar naquela fórmula. Quem não conta, quem não entra, estagiário e menor aprendiz. Por quê? Estagiário e menor aprendiz não tem responsabilidade dentro da empresa. Ele não pode ser responsável por nada que ele faz. Ele precisa de uma supervisão. Então, por mais que eu sei que estagiário às vezes quebra um galhão, né? Às vezes tem estagiários que são super proativos, eles pegam, fazem acontecer na empresa, mas eles não contam para a nossa fórmula. Porque, por lei, eles não podem assumir uma responsabilidade sozinhos, eles precisam de supervisão, ok? Pessoas terceirizadas de manutenção e reparos. Então, se você terceiriza a manutenção de uma máquina, de um ar-condicionado, se tem aí algum prestador de serviço, por exemplo, eu contratei uma empresa que vem uma vez por semana dar faxina, por exemplo, alguém que não tenha caráter de subordinação, ou seja, alguém que é terceirizado e que não veste a camisa da empresa, não usa uniforme, não bate ponto, não, ele vai e presta só um serviço para sua empresa e vai embora. Essa pessoa não conta, tá? E pessoas com licença remunerada por mais de 15 dias, como por exemplo, quem está de licença maternidade também, a gente não vai entrar no cálculo de produtividade. Agora, tem a questão do freelancer, né, o Francisco? Que o freelancer a gente vai ter que analisar caso a caso. Exatamente, a gente sempre dá essa ressalva aqui para freelancer, porque o que acontece, pessoal? O freelancer ele pode ou não ser considerada uma pessoa ocupada. Como assim, Francisco? Se você tem um freelancer que trabalha para você, vamos colocar um designer gráfico que faz ali uma arte eventualmente para você divulgar algum aspecto da empresa, um produto novo, ou então divulgar a empresa mesmo de modo geral, e ele faz aquela arte ali de forma eventual para você divulga, paga ele, tranquilo. Essa não é uma pessoa ocupada. Esse freelancer, ele prestou um serviço para você, ele foi um terceirizado, mas ele não tem nenhum tipo de subordinação à sua empresa. Agora, quando a gente tem aquele freelancer com relação de subordinação, com serviços frequentemente prestados para você, esse freelancer vai entrar como uma pessoa ocupada. Como assim, Francisco? Vou dar um exemplo. Eu atendi uma empresa que trabalha com buffet de festa. Eles têm sempre os mesmos garçons que trabalham para eles, apesar de não serem CLT, não tem um contrato, por exemplo, formal de trabalho, mas são os mesmos garçons que trabalham sempre, eles ficam com o uniforme da empresa, eles têm subordinação aos empresários donos da empresa. Então, esses freelancers, eles vão entrar para a gente como pessoas ocupadas, porque eles não são simplesmente terceirizados, eles são prestadores de serviço com característica de subordinação. Então, eles entram para a gente como pessoa ocupada no cálculo do indicador de produtividade, tá joia? É isso, gente. Ficou alguma dúvida do que a gente disse até agora? Que vocês queiram perguntar? Alguma coisa específica da empresa de vocês? Agora é a hora, pessoal. Não precisa ficar acanhado, não. Vamos lá, a gente está aqui para tirar as dúvidas agora. Não, eu não vou perguntar porque eu já tive uma conversa nesse estilo, entendeu? Igual nós estávamos conversando, Francisco, outra vez, né? Eu fui acompanhado pelo Sebrae, né? Então eu já englobei essas partes já aqui da empresa.
Você ia perguntar, Érico? Oi? Não, eu falei que tá resolvido por causa dessa. Entendi. Tá. Eu Show fiquei de bola. esperando a pergunta, Eu também. desculpa. Eu achei que você fosse fazer pergunta também, Érico, Eu mas show de também. bola. É Não, bom que você já tenha essa noção aqui, antes mesmo da gente estar falando. mas não tem problema, gente. Então, a partir do encontro 3, a gente vai ver isso individualmente com vocês. Na medida que for levantando também os dados, vocês podem ir perguntando, né, pra gente, ligar pra gente, olha, será que isso entra ou não entra? Eu tô aqui levantando os dados. Então, até o encontro 6, a gente tem 3 encontros ainda, né? Tem mais de um mês aí pra isso acontecer. A gente vai dando esse auxílio também, tá? Isso, pessoal. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem falar com a gente ali no WhatsApp, por ligação, a gente responde vocês. Se alguém ficou com vergonha de perguntar agora, olha, a Larissa levantou a mão. Pode falar, Larissa. Então, eu calculei, deu X de produtividade, mas que eu vou saber se esse número tá bom, tá ruim, tem um parâmetro? Então, não existe um parâmetro correto ou errado para o indicador de produtividade. A gente precisa analisar setor a setor, né? Não existe uma fórmula perfeita, um valor perfeito para a gente chegar nele. A ideia é que a gente consiga fazer esse número crescer cada vez mais ao longo do tempo, para que a gente consiga ser mais produtivo. A gente mas vai não comparar existe com o X encontro ou 9. Y. A gente vai comparar ele com o encontro 9. Então, lá no 9, a gente vai saber se o que a gente mediu agora melhorou ou não. Esse que vai ser o parâmetro, na verdade. Exatamente. Lá no encontro 6, a gente vai fazer essa primeira medição. E no encontro 9, a gente vai fazer a última para a gente poder entender se aquilo que a gente aplicou na sua empresa foi efetivo no sentido de aumentar a sua produtividade. Tranquilo? Entendi. Obrigada. Nada. Gente, aproveitando que vocês estão aqui hoje, só dar um recado, né? O que acontece? Todo encontro, ele tem um termo de presença, né? E vocês assinaram o termo de presença do primeiro. Só que o que acontece? Ontem o Sebrae falou com a gente que o sistema vai sofrer uma migração, eles vão fazer um upgrade. E esse upgrade vai levar um tempo para acontecer, mais ou menos aí uma previsão de um mês para a gente chegar à nova versão. E até lá estamos sem sistema. Mas assim, não vai haver assinatura de termos agora. A gente mas a gente vai operar o programa do jeito que tá, do jeito que a gente for levando. A gente vai computar a presença manualmente e lá na frente, quando o sistema voltar, eles já tiverem realizado aí a nova versão, a gente vai pedir para que vocês assinem os termos dos encontros que faltaram anteriormente. Então, assim, eu já vou pedindo desculpas de antemão, né? Mas é uma melhora que internamente para a gente vai ser boa, né? Que o sistema vai ser muito mais eficiente. Antes ele travava bastante, né, Francisco? Demais. Então eles vão vir com essa melhora, porém a gente vai suspender os termos de visita por enquanto, tá? Mas a visita ela vai ser computada manualmente aqui dentro. Então, por enquanto, não vai chegar nenhum termo para assinar. Mas a gente vai continuar normalmente com um projeto, né? Com o andar da carruagem normal. E a gente vai marcar daqui a pouco com vocês o próximo encontro, que é o encontro 3, que é um encontro individual. Quem estiver próxima da gente, né, aqui na Grande Vitória, né, tem a possibilidade de ver presencial. Quem estiver mais longe, como o pessoal de Cachoeiro, eu estou atendendo algumas empresas que são de Dores do Rio Preto, são mais longe. Então, esses a gente vai fazer virtualmente. E aguardem, então, agora a gente marcar o próximo encontro. E no próximo encontro, o que vai acontecer? Nós vamos começar a botar a mão na massa. A gente vai fazer um mapeamento dos problemas. Vamos levantar todos os gargalos que a gente tem, né, que vocês têm internamente. Vamos comparar com o resultado que o radar da inovação feito no encontro passado nos deu. E vamos começar a pensar soluções para cada problema que for colocado para a gente. Para daí a gente começar a resolver nos próximos encontros. Isso, pessoal. Próximo encontro a gente realmente vai começar a colocar a mão na massa. Até agora está muito tranquilinho, né? Palestra, conversa, próximo encontro. A gente começa a arregaçar as mangas mesmo e começar a colocar a mão na massa. A gente quer agradecer muito a presença de vocês aqui hoje, a gente tirar esse tempinho
para poder conversar sobre inovação e produtividade. Eu sei que todos vocês estão empenhados em fazer a empresa crescer, fazer a empresa melhorar cada vez mais. Queria dizer que vocês podem contar com a gente nessa empreitada, a gente está aqui junto com vocês para auxiliar, para ser facilitador dessa metodologia que a gente utiliza aqui no Programa Brasil Mais, do Sebrae. Então, vocês podem contar com a gente, vocês podem falar com a gente qualquer dúvida, a gente está aqui à disposição, e como a Ana falou, ela vai entrar em contato com os empresários dela para marcar o encontro 3, eu vou entrar em contato com os meus, e a gente já vai agendando para a semana que vem e para as próximas também. Tranquilo, pessoal? Tranquilo. Então, obrigada, gente. E a Obrigado. gente se vê na próxima. Obrigado, pessoal. Até a Boa próxima. tarde para todo mundo, bom trabalho. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, gente. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.